A paz do Senhor, meus irmãos, graça e paz. Vamos para o nosso tempo de meditação na Palavra de Deus. Nós estamos aqui com a revista da Escola Betel, lição número 9, 25 de fevereiro de 2023. Nós somos a Detalhe de Águas Claras e nós estamos aqui para fazer esse momento de reflexão, ensinamento da Palavra de Deus. Estamos estudando o Evangelho de Marcos, onde Marcos apresenta Jesus como servo. E essa lição 9 ela tem um tema como o servo revela o Pai, o perfeito plano divino. Então ele vai agora revelar o Pai e o perfeito plano divino. Vamos então a ela? Vamos a essa lição. O nosso texto áureo, Marcos 8, versículo 29. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Uma pergunta. E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. Olha que texto áureo maravilhoso. O apóstolo Pedro, como sempre, saindo de antemão e dando uma palavra, né, ousada. A verdade que devemos aplicar em nossas vidas nos diz que os que estão em Cristo desfrutam de um relacionamento íntimo com Deus e do conhecimento do seu plano e propósito. Percebam bem que aqueles que estão em Cristo Jesus, eles estão inseridos nesse propósito, estão inseridos nesse conceito, e eles vão sempre procurar realizar a vontade de Deus, o mandamento de Deus, porque Deus em Cristo Jesus, aqui agora como o apóstolo Marcos, ele nos revela como servo, ele vai nos mandar, ele vai nos outorgar, na verdade, a autoridade para que possamos seguir a paz, levando o evangelho da salvação a todos aqueles que creem, a todos aqueles que buscam, na verdade, o caminho da verdade. E nós precisamos, então, assim como Pedro, também reconhecer a Cristo como Cristo, o Filho. Tu és o Cristo, lhes disse, tu és o Cristo, aquele que é, na verdade, o remidor dos nossos pecados. O nosso texto de referência, meus amados, Marcos capítulo 8, versículo 27, 28, 29 e 30. Diz o versículo de número 27. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou a seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mais outros, um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, virando para os discípulos, para os seus discípulos, e mais vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou, para que ninguém dissesse aquilo dele. Então, nós vamos ver que Jesus, agora, ele tenta, na verdade, revelar aquilo que é o plano perfeito do nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Nós vamos ver nessa lição que o Evangelho de Marcos descreve a identidade do servo enviado nessa missão como revelador do plano divino e o plano salvífico do povo, daqueles que viviam em pecado, nas condições de pecadores. Então nós vamos ver nessa lição que a bênção de desfrutar de um íntimo relacionamento com Deus, ou em Deus, por parte de Cristo Jesus, né? Nós temos esse mediador, esse intermédio aí, que Cristo vem nos fazer essa ponte. Então ele é a ponte, ele é o único mediador entre Deus e os homens num ao outro. A importância de conhecer sobre Jesus. É muito importante nós conhecermos de Jesus. Queridos, quando nós vamos nos emprenhar numa viagem, por exemplo, nós precisamos conhecer a rota que nós vamos fazer. Quando um cirurgião ele vai fazer uma grande cirurgia, ele precisa também conhecer, na verdade, aquilo que vai ser operado, a parte do corpo humano que vai haver a incisão para que possa tirar ou recuperar aquela parte danina, aquela parte que está com problemas. Assim por diante, nós vamos notar e vamos ver que todo o processo de intervenção, ele requer conhecimento. Aqui nós estamos vendo e vamos entender que Deus, no seu Filho, ele vem, na verdade, fazer uma inserção em um mundo em que houve uma grande transgressão, né? Houve uma ruptura. E agora nós precisamos, então, conhecer aquele que assim veio fazê-lo. Nós precisamos estar íntimo dele para que nós possamos estar sendo deixados corrigir por ele. É preciso, então, que nós tiremos os tampões dos nossos ouvidos, tiremos, na verdade, as máscaras dos nossos olhos, para que possamos, na verdade, com os olhos ver, com os ouvidos ouvir
e com o nosso coração nós precisamos crer, e com a nossa boca nós precisamos confessar que Ele é o Deus vivo, o Filho unigênito de Deus vivo, que desceu à terra para nos recuperar. Então, daí a importância de nós conhecermos a esse Jesus, o Filho de Deus, representado pelo evangelista Marcos como um servo. A verdade que precisa ser conhecida por todos. O tópico 1.1 vai nos falar dessa verdade, né? Então, nós precisamos conhecer esse reino, na verdade, esse império, né? Conhecer essa identidade a qual daquele que vem como rei, mas se apresenta como servo. Esse paradoxo, na verdade, vai nos revelando de servo e rei. O que é que isso nos traz? Qual é o ensinamento que nós temos? Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Então ele é uma instância temporal aqui na Terra em que nós estamos assim a viver, para que assim, após esse momento, essa instância temporal, nós possamos prosseguir para uma eternidade com Cristo Jesus. E essa, na verdade, é a grande finalidade nossa enquanto aqui da terra. Então, diante da resposta, o servo faz uma nova interrogação e então Pedro faz uma confissão de fé. Tu és o Cristo. Ele faz um questionamento, ele questiona para poder assim tirar uma resposta, para tirar, na verdade, uma palavra para que ele possa dar um ensinamento. E ele recebe uma confissão de fé, um reconhecimento de crença, de amor e reverência da parte de Pedro. A verdade que precisa ser conhecida por todos, então, é que ele veio com essa missão de servo e como remidor, na verdade, dos seus súditos. Então, Jesus, ele vem assim, então, trazer a nós respostas e obter de nós também respostas. É preciso, então, que cada um possa fazer as avaliações necessárias para que nós possamos entender, né, que esse poder transformador de Cristo Jesus em nossas vidas, ele vai assim agindo de maneira paulatina, de maneira contínua, de maneira incessante, de maneira perseverante. A verdade que é conhecida mediante a fé, para que nós possamos conhecer a Cristo, para que nós possamos nos envolver com Cristo Jesus, é preciso nós termos esse start da nossa fé. É preciso que nós coloquemos a nossa fé em prática. É preciso que nós pratiquemos, na verdade, o ato da fé. Então, quando Jesus ele faz essa comparação, a ideia, na verdade, pedagógica de muitos que estudam, né, constantemente, que muitos são unânimes em dizer, grandes partes do povo da terra falam sobre Cristo Jesus, daí a grande expansão dele. Independente das condições religiosas ou das religiões, nós vamos notar e vamos ver que Cristo Jesus ele vem acionar esse papel, essa grande fundamentação de servo. E nós deveríamos buscar a resposta para isso. Por que Jesus se apresenta como servo? Em um mundo em que todos querem ser senhor, todos querem ser cabeça, ninguém quer estar por caudas, mas todos querem estar, na verdade, no topo. É uma resposta imprescindível. Nós precisamos então entender que é preciso conhecer e crescer no conhecimento sobre Jesus Cristo a cada dia, a cada passo de nossas vidas. É preciso conhecer e crescer no conhecimento sobre Jesus. O crescer é algo natural. O crescer é algo que já está imposto sobre nossas vidas como uma lei natural das nossas vidas. Mas há várias formas de crescimento. Nós podemos crescer de formas egoístas, nós podemos crescer de formas ignorantes. Mas Cristo Jesus nos chama a conhecer no conhecimento, o conhecimento dessa graça de Deus, de nos apresentarmos como servos, mas como herdeiros em Cristo e co-herdeiros em Deus, de uma promessa de eternidade. Então é preciso então que nós assim prossigamos. É possível afirmar que a partir dos relatos nos evangelhos que muitos conheceram Jesus de maneira superficial, pois não quiseram se comprometer ou passar a vida segundo os seus ensinamentos. O conhecer a Cristo é um chamamento a obrigações. Então há muitas pessoas que conheceram a Jesus, viram a Jesus, mas eles não se deixaram, na verdade, serem moldados ou realmente serem conduzidos pelaquilo que Jesus assim nos propôs. Quando nós conhecemos alguém, quando nós conhecemos alguma coisa, que essa coisa ela vem nos envolver, ela tem algo para nós,
e nós assim simplesmente a negamos ou a deixamos e preferimos um outro caminho, um outro tipo de conhecimento, é algo que a Bíblia vai chamar de livre-arbítrio, né? De um chamado que nós podemos por si só nos livrarmos. Mas quem pode se livrar de Deus, né? Quem pode se ofuscar da sua presença? Se nós olharmos as plantas dos céus, as águas dos mares, nós vamos ver a sua presença, o seu agir, o toque majestoso do Criador. O plano de Deus é revelado por intermédio do seu servo. Então Jesus agora ele passa a revelar esse plano, na verdade, de Deus aos homens na terra. Bem-aventurados sois Deus, então, por ele veio no nosso meio para nos anunciar um evangelho de paz, um evangelho de boas novas. Então o evangelista ele vai iniciar-se com o testemunho de Deus, o Pai, sobre o seu servo. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, o próprio Deus, ele dá o start, na verdade, para revelar esse plano divino, né? Falando que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ele começa a testificar do Filho quando ele sai das águas do Jordão, sendo batizado por João Batista. O servo revela o Pai e sua vontade. Então, Jesus agora, ao sair das águas do Jordão, ele inicia-se, na verdade, um período do seu ministério, onde ele vai falar da vontade de Deus, do querer de Deus, do amor de Deus aos homens e da restauração que Deus tem proposta para aqueles que assim o crerem e aqueles que deixarem a sua fé crescer em seu coração. Os planos do Senhor são belos e fascinantes. O salmista ele vai nos dizer que o Senhor alegra em revelar-se os seus segredos aos que o temem. Aqueles que têm temor a Deus, aqueles que temem, diz que Deus tem o maior prazer, a satisfação e uma alegria no seu coração. Nós vamos notar que no Antigo Testamento, homens como Noé, Abraão, Jacó, José, Moisés, Josué, Davi, Daniel, dentre outros, na verdade, Amós, como os profetas menores e maiores, eles assim também, eles vivenciaram esse privilégio de terem, na verdade, essa verdade revelada a eles e também eles serem mensageiros, as pessoas que foram, na verdade, mensageiros, que foram aqueles interlocutores do Espírito Santo como ferramentas para deixar registrado a vontade de Deus para nossas vidas, para os nossos dias. Então é de grande fundamentação nós conhecermos as pessoas do Antigo Testamento, homens e mulheres de Deus que assim viveram segundo a vontade, segundo o parecer de Deus, segundo as leis que Deus tem assim estabelecido para eles. Ainda que como sombra, nós que agora vivemos e vivenciamos a verdade após a conquista da cruz do Calvário, nós temos assim agora também a responsabilidade de continuar, na verdade, com essa revelação magnífica que o Senhor nosso Deus tem nos dado. Então, queridos, assim nós entendemos que o plano de Deus é fazer com que os seus filhos possam conhecer que Jesus Cristo é o enviado de Deus para salvar o povo dos seus pecados. Então é preciso que nós, entendendo isso, e uma vez entendido, é preciso que nós também nos tornemos multiplicadores, nós nos tornemos cristãos. Cristãos como pequenos cristos, como mensageiros, como luz daqueles que nos deu, na verdade, sobre nossa cabeça o óleo da unção, para que possamos então estar iluminando o mundo e o caminho daqueles que se encontram em trevas. As ações dos servos suscitaram questionamento. Então, Jesus, no seu revelar da vontade de Deus, na sua caminhada em meio à grande multidão terrena, ele agora, os seus atos, as suas ações, começam a suscitar, na verdade, questionamentos, perguntas. Marcos ele vai revelar que no início do seu evangelho, um dos milagres realizados por Jesus em Cafarnaum, quando ele surgiu numa sinagoga ensinando, ele libertou um homem que tinha um espírito imundo. Então, queridos, esse libertar, esse perdoar pecados, esse salvar aquela vida, foi motivo de questionamento, porque haveria algumas coisas que os homens, pelos seus ensinamentos, pela sua doutrina, eles estavam sendo contrariados diante daquela vontade de Deus exemplar e magnífica. Quem pode, que poder era aquele? Quem era ele, né? Que nova doutrina era aquela? De onde vem a sua autoridade que até os espíritos imundos o obedecem? E assim a fama do servo logo correu por toda a Galiléia, e todos queriam saber o segredo deste homem que trazia esse poder,
que queria dividir conosco essa autoridade. Marcos capítulo 1, versículo número 28. Jesus, então, ele vem agora trazendo resposta, mas trazendo também questionamento em meio aos religiosos da época, em meio aos estudiosos da palavra, em meio àqueles que viviam, na verdade, subjugando aqueles que eram, na verdade, seguidores do Evangelho, seguidores da Torá, seguidores da sua religião judaica, da sua religião ortodoxa, daquilo que era, na verdade, vivenciado naquele tempo, um tempo de muitas divindades, de muitos adoradores, de várias religiões e de um domínio sobre o Império Romano. Então Jesus ele vem trazendo as atenções, voltam-se para ele, os holofotes daquele tempo tornam-se todo para eles. Marcos ele vai revelar que o servo é o Filho de Deus. E esse é um outro impacto diante da sociedade, diante daquela sociedade religiosa, daquela sociedade onde isso era escândalo para muitos. Mas Jesus, ele assim, ele abre o seu coração, ele traz essa revelação que é o grande ápice, na verdade, para aquela época. Se estudando com mais vagar o Evangelho de Marcos em sua composição, a sua mensagem, nós poderemos perceber que somos municiados de informações para uma elaboração de uma cristologia a partir deste Evangelho. Digo isso porque podemos visualizar em Marcos que ocorrem ocorrências de termos filhos que expõem segredo de ser ele o Filho de Deus, o Filho de Deus, o Filho amado, o Filho do Deus Altíssimo, o Filho amado, o Filho de Deus bendito. E assim ele vai entregando, ele vai se revelando a sua identidade enquanto, na verdade, homem na terra, tabernaculando e vivendo entre os homens. Então, amados, o plano de Deus é fazer com que os seus filhos possam conhecer que Jesus Cristo é o enviado de Deus para salvar o povo dos seus pecados. E esse ato de ser filho de Deus, ele vem sendo a tipologia do sacrifício vivo, né? Do sacrifício eficaz, do sacrifício puro, santo, imaculado. E só ele assim poderia, na verdade, só ele detinha nas condições necessárias para que assim pudesse realizar esse ato de sacrifício que o mundo fora assim estabelecido. Não há reino sem derramamento de sangue. Jesus Cristo, o mistério revelado. Então agora aquilo que era mistério, aquilo que era figura do passado, o tabernáculo, a lâmpada, os pães, o Santíssimo dos Santos, a cortina, o tabernáculo na sua essência, no seu mistério, na sua tipologia. Jesus agora ele se revela como contendo todas essas características do tabernáculo do Antigo Testamento, mas agora em corpo humano. Importa-se reiterar que a verdade secreta do Pai, que havia sido manifestada no passado pelos profetas, foi revelada nos evangelhos de Cristo. Então, as escrituras ela vem assim então nos revelando através desses homens que foram escolhidos pelo Filho de Deus para perpetuar, na verdade, essa revelação em nosso tempo. João Batista testemunhou que Jesus era o servo prometido. Então, queridos, aqui é importante, nós não podemos passar sem dizer que João apareceu no deserto, clamando arrependimento a todos que se propunham a ouvi-lo, a todos aqueles que se deixavam ouvir a João Batista. Essa era a mensagem, a pregação de João Batista era essa. Podemos ver então no Evangelho de Marcos que ele aproveita para pregar, administrando o batismo de arrependimento, arrependimento de pecado. Então, para a remissão de pecado, há um arrependimento, nasce o arrependimento. Do arrependimento, a remissão de pecado, e aí brota essa raiz que nós conhecemos por fé, aonde nós somos sedimentados, aonde nós somos, na verdade, arraigados, e assim crescemos nessa fé a cada dia mais e mais. Nós podemos ver e ler no Evangelho que, em resposta à sua dúvida, João respondeu, sem subterfúgio, não ser o Cristo, e que esse virá posteriormente a ele, sendo mais forte do que ele, sendo mais poderoso do que ele, e a qual ele não era digno de desatar ou de levar as suas alparcatas, os seus chinelos. Então, João Batista, ele tem entendimento daquilo que ele era e daquilo que haveria de vir após dele e o papel a qual ele estava assim fazê-lo.
Nós, enquanto igreja, enquanto servos de Deus, nós também, assim como João Batista, precisamos então também reconhecer e crer e entender qual é o nosso papel enquanto aqui na terra, para que assim nós possamos estar a um passo, né, da instauração desse reino, desse momento que a igreja, na verdade, ela está posta na terra para essa finalidade, que é o arrebatamento da igreja. Então, assim como João Batista, nós precisamos também continuar anunciando o reino dos céus, continuando as maravilhas e apontando a cruz do Calvário, que é o ápice, na verdade, do ministério de Cristo na terra, como Filho de Deus, como servo do Altíssimo, como aquele que veio redimir os nossos pecados. Satanás, ele conhecia a identidade divina do servo. Em todo o tempo, Satanás, ele conhecia essa identidade, e em todo o tempo nós vamos ver os evangelistas e os detalhes, hoje olhando, na verdade, de uma posição superior, por assim dizer, porque os evangelhos já foram esquadrinhados, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como um dos livros mais lidos em todo o mundo, também já foi esquadrinhada, já foi pesquisada. A Bíblia já foi tentada ser negada por várias pessoas, por vários autores, e ainda hoje, mas nenhum deles conseguiu negá-la. Então, assim também Satanás, ele também conhece essa essência do Filho de Deus, do servo, daquele que veio remir os nossos pecados. E em toda a história bíblica, olhando sobre um fundo, na verdade, cronológico, nós conseguimos contemplar que ele intenta, na verdade, impedir o cumprimento daquilo que era o nascimento de Cristo, o Cordeiro sem mácula, aquele que haveria de comprometer, aquele que haveria de concluir a vontade de Deus em nossa terra. Nós vamos ver essa pessoa de Satanás confessando a Cristo como o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Mateus 4:6. Cabe lembrar que em outras passagens da Bíblia, Satanás faz pela boca das pessoas afirmações categóricas sobre Jesus, seu Filho de Deus. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Tu és o Filho de Deus. Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Marcos capítulo 5:7. Marcos 3:11, Marcos 1:24, nós vamos ver essa confissão, né? O que tenho eu contigo, Jesus? Não é chegada ainda a tua hora. Então nós vamos ver que o endemoniado de Gadara, ele sendo usado como uma pessoa possessa por demônios, por uma legião de demônios, ele vai confessar a Cristo Jesus. Percebam então que neste mundo espiritual é preciso que nós então entendamos que aquilo que Cristo veio fazer, ele cumpriu de maneira cabal, de maneira íntegra, de maneira totalizada. O servo revelou os seus sofrimentos. Jesus, embora enquanto servo, ele não fugiu das suas responsabilidades. Nós, enquanto igreja, também não podemos fugir da nossa responsabilidade, porque somos conservos de Cristo Jesus, somos servos dele, de Cristo Jesus. Nós somos, na verdade, um modelo a qual ele nos forjou. Então nós também precisamos entender que os sofrimentos virão, mas nós devemos, na verdade, suportar os sofrimentos para o cumprimento da sua palavra. Após Pedro fazer a sua confissão de fé, Jesus admoestou os seus discípulos para que ninguém dissessem que ele era o Cristo. Então o servo começou a lhe ensinar abertamente que o Filho do Homem haveria de padecer, que seria rejeitado pelos anciões, principais dos sacerdotes e pelos escribas, e que seria morto, mas que depois de 3 dias ele ressuscitaria em um ato, na verdade, miraculoso, em um ato, na verdade, aonde traria o ápice, na verdade, do evangelho, o ápice, na verdade, da criação humana e os motivos pelos quais Cristo Jesus em Deus, ele possa assim ser revelado como o autor e consumador da nossa fé e daquilo que assim estamos a fazer. Por um desejo inteiramente livre, o servo, ele revelou-se e deu-se a conhecer. Ele revela-se e ele deixa-se conhecer. Ele deixou-se a conhecer, né? A conhecer como homem, né? Nós vimos que por amor aos seus, aqueles que ele chamou de filhos, ele expõe o mistério, né? Aquilo que era misterioso para nós, aquilo que era oculto aos nossos olhos, ao nosso entendimento. Então, desde a sua identidade, ele vai se estabelecendo, né? Ele vai formando nele, ele vai atraindo para si, né, um favor
o favor de todos os homens, a responsabilidade de todos os homens, para que nós possamos compreender, entender e estarmos indo para a conclusão do Evangelho daquele que é servo, daquele que é filho de Deus, daquele que vem com um propósito unicamente para nossas vidas, para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos compreender quem foi, quem é Cristo Jesus nos dias de hoje. Porque muitos acham que ele morreu na cruz do Calvário, mas no Calvário ele viveu a eternidade para nossas vidas. Pelo que estudamos, fica claro que a relevância como discípulos de Cristo, eu e você, discípulos de Cristo, não desprezamos, não devamos desprezar o que Deus nos revela por intermédio de Jesus através do Evangelho de Cristo. Mas procuremos atender ao seu chamado para vivenciarmos, para estarmos aptos em cada dia, né? Termos um relacionamento com Ele, relacionamento cristocêntrico, onde, né, na visão vertical e na visão horizontal, a cruz do Calvário, onde Ele nos chama na cruz do Calvário para termos esse relacionamento. Ele, né, para que nós possamos crescer no conhecimento, para que nós possamos crescer no conhecimento daquele que era servo e é Senhor, né, e anunciarmos a todos os povos o perfeito plano divino da salvação. Né? Então é preciso que nós então entendamos a vontade de Deus, o chamado de Deus para nossas vidas e prossigamos a anunciar, na verdade, esta vontade, esse desejo de Deus, que nós possamos prosseguir, na verdade, levando essa palavra em tempo e fora de tempo, e nada possa nos impedir, ainda que seja sofrimento, dores, ainda que sejam, na verdade, até mesmo tristezas de perdas de entes queridos, de pessoas próximas, mas que nada, assim como nada impediu a ele, quando na oração do Getsemane, ele ora pedindo a Deus que, se fosse da vontade de Deus, que passasse esse cálice, mas, contudo, que a vontade de Deus ele seja cumprida. Amados, eu preciso então entender, eu quero assim resumir esta lição, que nós, enquanto servos, nós precisamos fazer também essa oração. Que a vontade de Deus se cumpra, na verdade, em nossa vida, de maneira plena, de maneira cabal, para que nada venha impedir que nós possamos sermos instrumentos de Deus. Porque assim, se eu, na verdade, falhar no meu ministério, se eu falhar na minha empreitada de anunciar o Evangelho, certamente os planos de Deus não serão frustrados. Mas eu preciso, então, me esforçar. Eu preciso ter esforço, né? Não só o esforço físico, mas o esforço intelectual, o esforço do meu coração, o esforço de fé, que por fé eu possa, na verdade, galgar, na verdade, o anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Que Deus em Cristo abençoe, que Deus em Cristo possa fortificar a sua fé, que as libertações, né, e a quebra de grilhões, eles possam acontecer no meio da sua família, no meio da sua casa, na sua vida. Ainda que haja espinho em sua carne, que você possa continuar prosseguindo, sempre cantando, alegre e feliz. Com essa mesma felicitação e alegria, eu quero aqui me despedir. Que a paz de Deus esteja sobre cada um de vós, em Cristo Jesus. Nós somos a DETAG de Águas Claras, nós estamos com o pastor Gisivaldo Nunes, e estamos aí com a responsabilidade do Ministério de Escola Bíblica Dominical. Nós deixamos aí o QR Code que você possa ofertar na obra de Deus, investir nessa obra, onde muito nós estamos assim a fazer, não só com ensinamento, mas com ações sociais, com ações, na verdade, de regeneração de solos, né, de plantios, com missões ao campo, né, onde pessoas são, na verdade, resgatadas, apoiadas, onde nós temos ações sociais, onde nós temos várias escalas, várias demandas, né? Não somos um grupo fechado, único, mas nós entramos por pessoas que clamam, na verdade, por socorro, seja por comida, por bebida, seja por tribulação. Nós estamos sempre prontos a aplacar a fome, a aplacar, na verdade, as tribulações e levar-nos, na verdade, aos desesperados a terem fé, na verdade, e terem paz em Cristo Jesus. Que Deus possa abençoá-los ricamente em Cristo Jesus. A paz do Senhor.